Você sabia que a Antártica nem sempre foi uma terra congelada? Cerca de 90 milhões de anos atrás, ela era uma floresta tropical exuberante, com uma grande diversidade de flora e fauna. Com a transformação da Terra em uma tundra gelada, a maioria das espécies desapareceram, mas acredite, descobertas recentes continuam a mudar nossa perspectiva sobre o que existe no hemisfério sul, desde o pouso forçado de um OVNI até a descoberta de uma criatura desconhecida e monstruosa. Neste vídeo, vamos explorar 9 descobertas mais fascinantes na Antártica que podem mudar a história. Número 9. O pouso forçado de um OVNI. As imagens de satélite são uma ferramenta útil para a investigação do continente, já que elas possibilitam a visualização de áreas inacessíveis. No entanto, algumas imagens de satélite têm gerado polêmica por revelarem possíveis evidências de visitas extraterrestres à Antártica. Em uma dessas imagens, um objeto estranho pode ser visto em uma massa rochosa no Polo Sul, levantando a possibilidade de que seja uma nave extraterrestre. Embora algumas pessoas acreditem que se trata de uma rocha comum, outras afirmam que é possível que uma nave espacial tenha caído na região. Em outra foto, é possível ver um objeto alongado que parece ter colidido com a paisagem gelada da Antártica, próximo ao Monte Pajan. Algumas pessoas afirmam que se trata de uma nave espacial que fez um pouso de emergência na área, enquanto outros especialistas acreditam que é apenas uma pedra que caiu de uma área alta. Outra imagem que tem sido amplamente divulgada mostra um objeto que parece ser um disco voador escondido entre o terreno rochoso da Antártica. Número 8. Meteorito escondido por milhares de anos. Em 2023, um grupo de cientistas partiu em uma expedição para a Antártica e descobriu 5 meteoritos perfeitamente preservados que estavam escondidos no hemisfério sul por milhares de anos. Entre eles estava o meteorito mais pesado já descoberto no continente. A Antártica é considerada um dos melhores lugares para descobrir meteoritos, pois é incrivelmente fácil localizá-los na paisagem branca, e o ambiente frio e seco garante sua preservação. Já foram descobertos cerca de 45 mil meteoritos no hemisfério sul, o que é muito em comparação com os cerca de 70 mil meteoritos descobertos em todo o mundo. Número 7. Descoberta alarmante da NASA. Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta alarmante na geleira Thwaites, localizada na Antártida. Essa geleira é conhecida por ser a mais instável do continente e foi lá que os pesquisadores encontraram um enorme buraco que está crescendo a um ritmo preocupante. Estima-se que o buraco tenha cerca de 350 metros de altura, 4 quilômetros de largura e 10 quilômetros de comprimento. Além disso, acredita-se que no passado ele tenha contido aproximadamente 14 mil milhões de toneladas de gelo. A perda de massa na geleira é um problema grave, que pode causar um aumento repentino no nível do mar. Embora possa parecer um pouco exagerado para alguns, o derretimento da Antártida pode afetar todo o resto do planeta, já que estamos todos interligados por meio do oceano. É importante lembrar que a poluição produzida pelo homem e as alterações climáticas podem causar danos irreversíveis a esse território antes mesmo de compreendê-lo completamente. Por isso, a descoberta desse buraco na geleira Thwaites é tão importante. Ela mostra que a perda de gelo na Antártida está ocorrendo em um ritmo alarmante e que precisamos agir rapidamente para evitar consequências ainda mais graves no futuro. Número 6. Os fungos antárticos. Imagine um lugar tão frio, onde quase não há criaturas vivendo e que recebe pouca ou nenhuma chuva. Este lugar, localizado no Polo Sul, pode parecer inóspito, mas surpreendentemente, é o lar de uma espécie muito peculiar em um fungo mal-humorado. Embora existam cerca de 100 mil espécies de fungos em todo o mundo, muitas delas encontradas em praticamente todos os lugares do planeta, algumas espécies optam por viver nos lugares mais extremos. Uma dessas espécies incríveis foi descoberta por exploradores na Antártica, em relíquias de madeira deixadas para trás por expedições anteriores. Os exploradores encontraram vestígios de decomposição fúngica nos materiais deixados em uma cabana de madeira montada na Antártica no início do século XX. A descoberta surpreendeu os especialistas, que não conseguiam acreditar que um micro-organismo pudesse sobreviver em um clima tão extremo. Embora a maioria das pessoas associe os fungos ao mofo e ao bolor, eles têm um papel importante na ecologia do planeta. Número 5. O fator terceiro homem. Há muitas histórias estranhas que cercam as expedições polares, incluindo a Antártida. Uma dessas histórias é conhecida como fator terceiro homem, que é um fenômeno onde os exploradores sentem a presença de uma terceira pessoa acompanhando-os, mesmo que haja apenas 2 deles.
Esse fenômeno foi amplamente relatado por exploradores polares, incluindo Ernest Shackleton, que durante uma expedição na Antártida afirmou sentir a presença de uma terceira pessoa acompanhando sua equipe. O fator terceiro homem foi nomeado após Peter Hillary, um renomado explorador, que afirmou ter sido acompanhado por uma entidade misteriosa enquanto explorava uma região gelada. Os cientistas tentaram desvendar esse estranho fenômeno, mas ainda não há uma explicação clara para isso. Pode ser que os exploradores estejam tão exaustos que seus sentidos falhem ou que realmente haja entidades nas partes mais isoladas e desoladas do nosso planeta, que aguardam os viajantes perdidos com o único propósito de guiá-los de volta à segurança. Número 4. Pirâmides da Antártica. No início de 2016, uma descoberta estranha causou alvoroço na internet. Várias pessoas afirmaram ter encontrado imagens de pirâmides de gelo ao redor da Antártica no Google Earth. Se de fato existirem pirâmides na Antártica, isso poderia significar que uma civilização antiga habitou essa região congelada muito antes dos primeiros exploradores pisarem no local. A existência de uma estrutura tão refinada e sofisticada como uma pirâmide sugere que essa civilização antiga possuía habilidades avançadas que estavam além do conhecimento humano da época. Algumas teorias sobre as pirâmides na Antártica são controversas, mas afirmam que uma antiga civilização atlante poderia ter habitado o continente há milhares de anos atrás. Esses seres, possivelmente de origem extraterrestre, teriam escolhido a Terra como lar temporário e construído as pirâmides como parte de sua cultura e sociedade. Curiosamente, duas das pirâmides na Antártica estão localizadas a cerca de 10 milhas da costa, enquanto a terceira está localizada próxima à costa. As teorias sobre as pirâmides na Antártica continuam a intrigar os pesquisadores e entusiastas de antigas civilizações, alimentando especulações sobre o passado misterioso do continente congelado e o que mais poderia ser descoberto em suas vastas terras inexploradas. Número 3. O Rei Antártico. Há muitos milhões de anos atrás, a Antártida era um bioma muito diferente e diverso. Naquela época, uma criatura chamada Rei Antártico vagava pelas suas terras. Este réptil, que mede cerca de 2 metros de comprimento, é considerado um dos primeiros parentes dos dinossauros. Conhecido como Antarctan shackletoni, o seu primeiro nome traduz-se aproximadamente como Rei da Antártida, enquanto o segundo nome é uma homenagem a Ernest Shackleton, um explorador pioneiro da Antártica. Os pesquisadores encontraram um fóssil incompleto do Antarctan shackletoni, mas ainda assim puderam ter uma ideia de como essa criatura se parecia. Apesar de ser uma das criaturas mais mal-humoradas do planeta naquela época, o Antarctan shackletoni vivia em uma paisagem que podia suportar muita vida. A temperatura não era tão implacável como é agora, e era raro atingir graus negativos. Embora a paisagem atual da Antártica possa parecer desoladora, a existência de espécies como o Antarctan shackleton nos lembra que a região já foi um lugar cheio de vida e diversidade. Número 2. Civilização Antiga. Recentemente, os cientistas ficaram surpresos com uma nova descoberta na orla da Antártica, que tem levantado muitas perguntas. Embora muitas pessoas acreditem que não há nada para descobrir na Antártica, os cientistas estão convencidos de que há mais do que apenas gelo na região. Eles acreditam que, muito antes dos humanos modernos explorarem a Antártica, uma civilização perdida pode ter feito dela seu lar e estabelecido uma sociedade florescente em meio ao ambiente implacável. Algumas pessoas acreditam que os remanescentes dessa civilização ainda podem estar lá, escondidos sob a camada de gelo antártico. Embora essa teoria possa parecer improvável, é importante lembrar que há muitas coisas que ainda não sabemos sobre o mundo em que vivemos. Além disso, a Antártica é uma região vasta e isolada que dificulta a coleta de dados e exploração. Número 1. Monstro misterioso da Antártica. Durante os anos 1960, a Antártica era um lugar pouco explorado e pouco conhecido pelos pesquisadores. Foi nesse contexto que uma equipe de pesquisadores japoneses, a bordo do navio de pesquisa Soya, partiu em uma missão de exploração da região em busca de informações sobre as criaturas que habitavam o local. Foi durante essa expedição que eles tiveram um encontro inesperado com uma criatura misteriosa, que se tornou conhecida como Ninjin. De acordo com relatos, a criatura tinha uma aparência humana, com braços e pernas, e até mesmo mãos com 5 dedos. Ela também possuía um par de olhos e uma boca, mas não tinha um nariz bem definido, o que a tornava ainda mais intrigante. O que mais chamou a atenção dos pesquisadores, no entanto, foi o tamanho da criatura. Ela tinha entre 20 e 30 metros de comprimento,
o que a tornava uma das criaturas mais impressionantes já vistas na Antártica. Ainda mais surpreendente era sua cor, totalmente branca, o que a tornava ainda mais estranha e enigmática. Desde então, vários relatos de avistamentos do Ninja foram registrados por pessoas e submersíveis que exploravam a região. No entanto, a existência da criatura ainda é objeto de muita controvérsia e debate. Qual descoberta te chamou mais atenção? Me conta nos comentários e até o próximo vídeo.